Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Hoje a gente entra aqui na penúltima parte do Occupy Wall Street, né? Então, a gente está com o livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, publicado na editora Funilaria e com tradução da Daphne Mello, tá? E a gente estava aqui trabalhando, então, um pouco com o que foi o Occupy Wall Street, que é esse movimento que acontece nos Estados Unidos, tendo como referência aqueles dois movimentos que a gente já analisou aqui, que foi a ocupação da Praça Tahrir, no Egito, e os indignados na Espanha, novamente discutindo um pouco dessa interação e dessa relação entre o que foi as redes e as ruas, né? E hoje a gente vai focar bastante aqui em falar um pouco sobre o Tumblr e os 99% e o que foi essa ocupação, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Esse aqui é um projeto de leitura e discussão, né? Onde a gente tenta trabalhar um pouco com textos importantes que se relacionam com coisas e discussões muito pertinentes para o nosso cotidiano e para a nossa luta, né? Então a ideia é sempre fazer essa relação entre as coisas, e inclusive é o tema do que a gente está trabalhando aqui, né? Hoje a gente segue, então, para uma penúltima parte, para o penúltimo vídeo sobre o Occupy Wall Street, né? A gente separou em 4 partes, e a gente entra sobre o Tumblr. Então a gente discutiu um pouco de onde veio o Occupy Wall Street, o que foram os primeiros dias, qual foi a relação das redes e das ruas, e hoje a gente avança para estudar especificamente o Tumblr. Quero lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tem várias informações passando aqui embaixo que também estão na descrição, tá? Como, por exemplo, nosso podcast, nosso livro e também a revista Clio Operária. Lembrando que a partir do dia 27, se não me engano, 26 ou 27, começa a festa de livros da USP com 50% de desconto e a gente vai estar rodando por aí a nossa listinha de indicações que vai estar na Clio Operária, inclusive, tá? E óbvio, quiser apoiar financeiramente, também tá passando aí as formas de você fortalecer a gente financeiramente. Beleza? Da hora, legal. Sem mais delongas, que hoje o episódio também é bem longo, tá? Hoje a gente tem bastante coisinha aqui para ler. Então a gente discutiu toda essa fita do Twitter, Facebook, da falta de impacto, mas a partir do momento que começam as ocupações nas ruas, essas ocupações começam a ter um reflexo na internet, principalmente por causa dos movimentos de repressão. Então ali é um lugar de denúncia. E aí começa então esse movimento no Tumblr. Fui condenado por crimes 2 vezes, não tenho emprego e devo mais de $10 mil em despesas políticas. Sou os 99%, 15 de setembro. Meus pais se endividaram para que eu pudesse me formar. A dívida é de mais de $100 mil e não tenho perspectivas de emprego. Sou os 99%, 25 de setembro. Tenho 20 anos e não encontro emprego porque não tenho experiência. Não tenho experiência porque não consigo encontrar um emprego. Sou os 99%, 27 de setembro. Sou mãe solteira de 4 filhos, estudante universitária, estoquista, sinto fome todos os dias. Sou os 99%, 28 de setembro. Tudo retirado de uma página do Tumblr que está disponível aí na descrição. Queria falar, também faço parte dos 99%, tá? Apoia a Caverna aí pra gente manter esse projeto, inclusive. Essas frases são uma seleção de centenas de mensagens fotográficas postadas no Tumblr. We are the 99%, nós somos 99%, não tô falando inglês aqui perfeito, né? Porque dane-se. A ideia por trás desse projeto era simples: coletar histórias de todos aqueles que se sentiam parte dos 99%. Todos aqueles que se consideravam vítimas da crise econômica, independentemente de suas afiliações políticas ou culturais. A maioria dos posts era feita pelos graduados sem futuros, que Paul Mason retrata como uma espécie de sujeito revolucionário dos movimentos populares contemporâneos. Uma coisa que talvez ainda não tenha ganhado grande destaque aqui no Brasil, porque boa parte dos graduados são pessoas que vêm de famílias com dinheiro ou de possibilidades, né? Mas entre centenas de postagens, havia também histórias de pessoas com diferentes estilos de vida. Mães trabalhadoras incapazes de sustentar os filhos, trabalhadores mais velhos chegando ao fim da carreira sem a perspectiva de uma aposentadoria, pessoas que precisavam de cirurgia e não podiam pagar por isso, estadunidenses de diferentes origens étnicas, classes e idades confessando que estavam passando fome regularmente ou que estavam a um salário de virar sem teto, como numa das mensagens. Para esse grupo diversificado de pessoas que compartilhavam em comum a situação econômica e uma raiva contra 1% dos super ricos, responsáveis pela crise econômica, o site passou a ser um ponto de condensação emocional, um muro de lamentações no qual a identidade de um movimento recém-nascido poderia ser aglutinada. O blog no Tumblr foi criado por um ativista de 28 anos de Nova York, que se tornou conhecido apenas como Chris, e sua amiga Priscilla Green, uma ativista de 36 anos e especialista em mídias sociais. Eles abriram o Tumblr no início de agosto, mas começaram a publicar posts somente em 15 de setembro,
2 dias antes da ocupação do Zuccotti Park. A página, portanto, teve pouca influência durante essa fase de iniciação da campanha e só começou a ganhar impulso efetivamente no fim de setembro, na mesma época em que o movimento começou a ser manchete na grande mídia. No texto publicado na página inicial do blog, eles propuseram uma descrição simples, mas convincente dos 99%. Somos os 99%. Estamos sendo expulsos de nossas casas, somos forçados a escolher entre as compras ou aluguel, nos é negado atendimento médico de qualidade, estamos sofrendo com a poluição ambiental, estamos trabalhando longas horas por salários baixos e sem direitos. Isso quando temos trabalho. Não estamos recebendo nada, enquanto os outros 1% estão recebendo tudo. Somos os 99%. Forte, né? Grifando aqui. Os usuários da internet que se identificaram com essa descrição foram solicitados a se fotografar segurando uma pequena placa com uma mensagem de no máximo uma frase. Porém, quase todas as mensagens acabaram tendo várias linhas, como se refletissem um excesso de sensações e sentimentos incapazes de ser contido numa declaração concisa. Faça um cartaz, escreva uma situação, não mais que uma frase. Então tire uma foto sua segurando o cartaz e envie para nós. Os 99% foram postos um contra o outro, lutando pelas migalhas que 1% deixa para trás. Mas estamos todos lutando, estamos todos batalhando. É hora de reconhecer nossas lutas comuns, nossas causas comuns. Faça parte dos 99% e diga a 1% que você existe. Ao tirarem uma foto de si mesmo com um cartaz e enviá-las à página, os usuários podiam aderir simbolicamente à identidade dos 99%, adicionando à própria história individual a uma reunião coletiva de raiva e indignação. Ao mesmo tempo, foram convidados a deixar de lado as divisões em termos de orientações políticas ou culturais, o que encontra eco na discussão de Laclau sobre a capacidade de significantes vazios, como o slogan de Somos 99%, de criar uma cadeia de equivalência, conectando múltiplas questões ao longo de um círculo de ativistas de um movimento. A identidade construída na página do Tumblr era muito diferente daquela que se refletia no vínculo inicial com a Adbusters e na publicidade que ela produziu. A imagem da bailarina dançando sobre o touro evocou o formato dos enérgicos partidos de protesto do movimento de globalização e de sua cultura do faça você mesmo. E aí ele recomenda ver, por exemplo, McKay. Eu vou colocar porque eu não tenho tanta referência dentro disso. Outras imagens usadas para acompanhar os briefings táticos da Adbuster retratavam um ativista hipster com um lenço e uma máscara de esqui correndo em direção ao alvo, implicitamente Wall Street. Essa iconografia era visualmente deslumbrante e o idioma usado nas convocatórias e nos briefings táticos estava repleto de estética provocativa e autoirônica, que caracterizaram a saída da Adbusters da cultura enferrujada da velha esquerda. Mas apesar de toda essa beleza e toda a criatividade, essa publicidade não captou a dor sentida de muitas pessoas nos Estados Unidos. A Adbusters estava, em suma, reeditando o imaginário de uma política do prazer, que agora estava vencida e fora de sintonia com a experiência cotidiana dos Estados Unidos na época da pior crise econômica desde 1929. O conteúdo do Tumblr 99% rompeu esse imaginário declaradamente minoritário e voluntarista. O site contribuiu para espalhar o meme dos 99% e dar a essa identificação que era ilusória e abrangente uma imagem concreta, uma série de rostos e histórias com os quais as pessoas podiam se relacionar, sentir compaixão e se identificar. O slogan dos 99% gira fundamentalmente em torno da criação de uma identidade popular, cuja coerência está na oposição entre os excluídos e o 1% dos super ricos. A operação cultural populista em jogo aqui é semelhante à alegação de se tratar de gente comum e normal, feita por ativistas espanhóis de democracia real já, antes dos protestos de 15 de maio. Algumas pessoas criticaram o fato de o slogan reduzir as identificações políticas a um fator numérico. E realmente isso é uma discussão que a gente tem, né? Outros destacaram o risco de eliminar diferenças entre várias categorias de pessoas dentro dos movimentos, em particular sobre minorias étnicas e sexuais. Além disso, é claro que esse nome coletivo se relaciona ao sentido de identidade nacional, uma vez que o número 99% se refere à distribuição de renda na economia dos Estados Unidos e não à economia global. O que incomoda alguns é a intenção de representar a maioria dos estadunidenses e não uma minoria oprimida ou idealista. Essa ambição majoritária, no entanto, é a diferença entre o Occupy e o movimento de globalização, o que sem dúvida permitiu ao primeiro mobilizar um círculo ativista diverso, para além de jovens de classe média. Ao coletar num só lugar as histórias de americanos de diferentes classes,
O Tumblr 99% se tornou um protesto de encontro simbólico para uma comunidade dispersa de usuários, convocada a reconhecer que seus problemas não eram apenas individuais, mas uma consequência da injustiça estrutural do sistema econômico para o qual não havia solução biográfica. Beck diz isso, né? Só coletiva. Eu acho interessante que são coisas que é isso, né? Não existe movimento perfeito e uma página na internet não é um movimento. Né? Embora venha a se tornar um movimento, o 99%, né? Mas é interessante como, por exemplo, a Léa Gonzalez, quando ela fala sobre feminismo negro e sobre a questão da mulher negra, ela está falando que a ideia é justamente que, sobre falar sobre a questão da mulher negra, você abarque todas as outras categorias, enfim, todas as outras pessoas nos seus diferentes níveis de relação dentro do contexto de como o capitalismo se estrutura e encaixa essas pessoas na sociedade, né? E existem várias formas de você conseguir conectar essas coisas, né? Umas vão ser piores, outras vão ser melhores, mas existem várias formas. E é isso que, pra gente, é importante destacar agora. Né? A gente tá avaliando um movimento que já aconteceu, a gente não tá olhando pro né? Enfim. Como Michelle Carey, ativista do Occupy, aponta. Inclusive é possível, né, você fortalecer um movimento criticando ele, né? Mas, enfim, são questões. Michelle Carey, ativista do Occupy, aponta. Eles sempre dizem que se não temos um emprego é porque não somos bons ou não temos experiência suficiente. Eles ensinam que tudo é responsabilidade nossa. Mas acho que as pessoas percebem agora é que se trata de uma questão sistêmica. Uma coisa é uma pessoa não ter um emprego. Outra coisa é quando milhares e milhões não têm um emprego. Não é porque as pessoas não estão trabalhando, é porque o sistema está quebrado. Na verdade, o sistema está funcionando e ele funciona dessa forma, né? Certas pessoas precisam estar na lata de lixo da história, certas pessoas vão ser exército de reserva e por aí vai. Esse processo de identificação popular se replicou em muitas das discussões que ocorreram no acampamento de protesto no Scott Park, onde, no decorrer de pequenas e grandes reuniões, assim como na vida cotidiana do acampamento, as pessoas compartilhavam histórias e medos. Para Bill Wazik, o editor-chefe da revista Wired, que é tipo um grampeado, né? Aquelas fotos de americanos em dificuldades virtualizaram a ocupação. Os manifestantes na rua eram apenas o símbolo visível da gigantesca multidão subterrânea de estadunidenses que lutavam para sobreviver. O que é revolucionário de todas as reuniões, o que permanece perigoso e magnífico nelas, é a maneira como representam um grupo desconectado se conectando, um mega subterrâneo que elimina sua invisibilidade e se corporifica espantosamente no espaço físico. Então você consegue fazer, inclusive, uma relação entre redes e ruas. Gosto de citar o nome do livro, que é isso, né? Aquele momento pá, pá, pá. Nas manifestações físicas e na web, o movimento documentou a desgraça, nas palavras de Cheney Gil, membro da equipe de relações públicas do Occupy. Uma demonstração visível de como as coisas andavam mal no país. Um sentimento que era um sentimento global naquela situação. Para a segunda parte desse episódio, a gente vai falar então um pouco sobre o coração do Occupy. Eu tô achando engraçado que a gente dividiu em 4 partes e todas as partes são divididas em 2, né? É quase como se o autor esperasse que a gente lesse nessa ordem. Aí, Paulo Gerbal, valeu, viu? Bem da hora, tô gostando de ler esse livro. O Coração do Occupy. Um pequeno parque no centro de Manhattan, de que poucas pessoas tinham ouvido falar, se tornaria o coração pulsante do OWS, o ponto focal de um espaço difuso de participação. Para o movimento, essa pequena praça com piso de granito e árvores decorativas, desprovida de luz do sol por causa da presença dos altos prédios ao redor, passou a representar várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado, tornou-se um espaço comunitário para os que estavam diretamente engajados e um ponto físico de encontro para aqueles que queriam se engajar ou estavam interessados em ver o movimento com os próprios olhos. Por outro, também era de forma significativa um local mediado com o qual as pessoas se envolviam à distância após a atividade pelo Twitter, pelo Facebook e pelas transmissões ao vivo na web, além da cobertura oferecida pela grande mídia. Uma mensagem escrita num pedaço de papelão preso a uma árvore no meio do parque expressava este segundo papel do lugar, com os dizeres, 2 pontos, este é o palco do povo. Interessante, né, que ele usa essa questão sobre teatro, né? E ele fala, este é o palco do povo, legal. Ao entrar no Zuccotti Park pela primeira vez, no dia 5 de novembro, vindo da estação de metrô Fulton Street, fiquei inicialmente um pouco decepcionado. É isso? Pensei comigo mesmo. Tendo ouvido e visto tanto sobre o parque na TV e na internet antes de chegar lá, foi um choque constatar que o acampamento era pequeno em comparação aos que eu vira na Espanha e também no Egito. No entanto, o próprio acampamento e a pequena comunidade de algumas centenas de pessoas que ocupavam ou passavam lá grande parte do tempo eram apenas um setor de interação social muito maior. Grifando aqui.
O parque se tornou um local simbólico, uma fonte de identificação para um público disperso de simpatizantes após suas ações na mídia e na internet. Para David, pesquisador italiano, David... Ele não traz o sobrenome do David. Pesquisador italiano de tecnologia da informação que trabalha nos Estados Unidos, Zuccotti era mais um símbolo de milhares de pessoas distribuídas pelo mundo, e a presença mágica da grande mídia confirmava a impressão de que algo relevante globalmente estava acontecendo. Percebeu uma presença massiva de smartphones, câmeras digitais, além de operadores de transmissão por toda parte. Quase se podia ouvir o fluxo dos tweets das postagens do Facebook espalhando-se por lá. O que possibilitou o Zuccotti Park se tornar uma espécie de espetáculo da mídia, mais precisamente um espetáculo da mídia social, foi a riqueza de experiência face a face que as pessoas poderiam desfrutar nele e sua excepcionalidade no contexto da sociedade estadunidense. Para Stephanie, jovem cineasta que dedicou meio período ao movimento, foi uma coisa meio que linda e emocionante, o que não acontece no espaço público de Nova York. O espaço público aqui não é utilizado como no resto do mundo. Ela conta uma das primeiras noites que passou no Zuccotti Park. Havia pessoas que talvez estivessem lá apoiando um sindicato ou que estavam lá com cartazes dizendo que eram professores. Apenas ficamos lá e conversamos. Foi uma linda noite de outono. Ficamos lá numa parte alta do parque e ouvimos as conversas de outras pessoas. Havia muitos debates e alguns diziam, isso é besteira, moro nesse bairro, sai daqui. Algo que alguém se aproximava e respondia, fala aí, vamos conversar, não queremos e não estamos tentando incomodá-lo, estamos tentando ajudá-lo. Era como um espírito, algo como com vida, realmente encorajador. Muitos dos entrevistados com que conversei em Nova York, após o despejo, me disseram quando sentiam saudade das conversas cara a cara que tiveram no parque. Interações que não tinham substituto nas mídias sociais ou em fóruns na web. Como Sean Carey descreve, podia-se conversar com alguém com quem nunca se teria conversado na vida, alguém com quem nunca se teria deparado e conversado, porque havia esse espaço público que foi ativado para discussões públicas. O acampamento era para os participantes aquilo que, segundo Richard Sennett, se esperava de que uma cidade seja, um ambiente no qual os estrangeiros provavelmente se encontram. Cara, vocês já viram um vídeo da galera que vem principalmente Estados Unidos e Europa para o Brasil e fala sobre essa relação que acontece aqui, de você trombar as pessoas e as pessoas conversarem, puxarem assunto? Isso é um bagulho que a gente tem muito forte e que depois da pandemia eu senti que foi muito fragilizado. Mas era um bagulho muito forte, principalmente na juventude. Em torno desse ambiente imersivo, face a face experimentado pelos ocupantes, havia um espaço emocional difuso atravessado por tweets, mensagens no Facebook e transmissões ao vivo. Depois que os ativistas estabeleceram o acampamento no dia 17, as hashtags no Twitter, como Occupy Wall Street, Occupy Wall Cent, OWS, Occupy Wall Street em Nova York, New York City, né, se tornaram um canal para conectar pessoas de fora e de dentro do acampamento. As atas das Assembleias Gerais eram tweetadas ao vivo por twitteiros de movimentos importantes como o DC Troop, enquanto outros mantinham as pessoas informadas sobre diferentes eventos que aconteciam no parque. A gente fez isso na TL em 2022, gente. A gente fez isso na TL em 2022. Tinha uma equipe muito foda de tanto oficial do evento, como pessoas que foram ali se solidarizar, e a gente estava fazendo esse acompanhamento justamente nesse sentido. Esses feeds do Twitter, de alguma forma, são lidos como um batimento cardíaco do movimento, subindo e descendo de acordo com a evolução da situação. O conteúdo dos tweets e o clima geral que transmitiam podiam indicar euforia ou dificuldade, dependendo dos eventos do local. Como Michael Premo, ativista envolvido no Occupy em Nova York, relata, a única coisa sobre essas ferramentas é que elas forneciam uma plataforma melhor para irradiar o amor e a emoção que estavam acontecendo lá. Acho que mudou a textura dos tweets. Havia um tipo diferente da relevância em termos de irradiação para muitas pessoas e também o grande número de pessoas que estavam tweetando. Um exemplo do tipo de conversa emocional entre os que estavam no acampamento e os que estavam fora era oferecido por uma seleção de tweets enviados no dia 24, um dos dias mais difíceis das primeiras semanas. As fortes chuvas tornavam a vida mais difícil para os que dormiam no parque. Precisamos de guarda-chuvas. Hashtag Occupy Wall Street, guarda-chuvas grandes, por favor, RT, implorou um ativista. Hashtag Occupy Wall Street, quantas pessoas estão lá? Está crescendo? Na mesma? Perguntou um simpatizante preocupado. Garantias vieram prontamente. Hashtag, nenhuma pessoa sobrou, os 99% prevalecerão. Hashtag Occupy Wall Street, hashtag Our Wall Street, hashtag Take Wall Street, escreveu um dos ocupantes. Número de cabeças ainda acima de 200, apesar do tempo. Occupy Wall Street, Occupy Wall Street, Take Back Wall Street, Take Wall Street, adicionou outro. No fim do dia, quando parou de chover, alguém achou oportuno agradecer ao grupo de hackers anônimos pelo alívio. A chuva parou no hashtag October Wall Street. Obrigado a não por hackear o clima. Outro twitteiro agradeceu a magia hippie em vez dos conhecimentos de informática. Mais tarde, os ocupantes, é igual a gente falando do Mestre Cobra Mansa, né? É Mestre Cobra Mansa? Ele, né?
Mais tarde, os ocupantes usaram o Twitter para solicitar aos simpatizantes que pedissem pizzas na Liberatos Pizzas nas proximidades, cujo nome ressoava positivamente como do antigo e adequado Zuccotti Park, Liberty Plaza, Praça da Liberdade. Depois de ser inundado com pizzas naquela noite, algum tweetou descaradamente. Occupy Wall Street, comemos outras coisas além de pizza. Os fluxos do Twitter ajudaram a manter um sentido de solidariedade entre ocupantes físicos e ocupantes de internet, como Julian, ativista de 24 anos. Tínhamos apoiadores que não passaram muito tempo no Scott Park ou nunca estiveram lá. Os apoiadores costumavam enviar mensagens de encorajamento, como hoje é um bom dia para a revolução, para todos aqueles em Occupy Wall Street. Fiquem firmes. Ou Occupy Wall Street já era tempo, yes! Outros usuários incentivavam as pessoas a participar da ocupação ou de um dos muitos eventos essencializados dentro e ao redor do acampamento. Ouvi dizer que a hashtag Occupy Wall Street tem hashtag cookies. Melhor se apressar e ir buscar alguns. Lia-se uma mensagem enviada no dia 27. Por fim, outros tuitaram para cadastrar-se, usando a metáfora utilizada pela mídia social de localização Foursquare, como exemplificado por mensagens como: acabei de chegar a hashtag Occupy Wall Street representando Brooklyn. Ou eu estava indo para lá, indo para cá, link, mas vou acabar indo para a hashtag Occupy Wall Street. No total, todas essas mensagens contribuíram para criar uma atração emocional em torno da ocupação, facilitando o fluxo contínuo de apoiadores, simpatizantes, turistas e curiosos numa espécie de peregrinação contínua que durou até o acampamento ser despejado. Legal. Além do simbolismo mediado, o parque também era um ponto de acesso físico, uma espécie de cabine de recrutamento para os interessados em ingressar no movimento. Crucial nesse sentido foi a localização do parque no meio da Lower Manhattan, um lugar atravessado não apenas por banqueiros, mas também por trabalhadores da construção civil, como os empregados do canteiro de obras da Freedom Tower, zeladores, garçons e garçonetes que trabalhavam por ali, além de turistas estadunidenses e estrangeiros em visita à Big Apple. Para o ativista da OAWS, Shane Gill, inicialmente as pessoas vinham ao parque por conta desse primeiro dia de ação que havia sido convocado. Nos dias seguintes houve um entusiasmo crescente que provavelmente atraiu o círculo ativista mais típico, mas depois se consolidou também entre aqueles que estavam fora dele e queriam participar fisicamente das coisas. Então eles assim fizeram nos primeiros dias e semanas. Em parte, a localização é central na parte baixa de Manhattan. Há um tráfego intenso, muitos pedestres, e acho que isso reuniu muita gente. Assim também era a impressão de outro ativista do Occupy, Sean Carey. Para pessoas de fora que não estão no movimento, se quiserem saber mais, sabem onde ir. Se, por exemplo, descobrirem a respeito lendo o jornal, mas ainda não estão envolvidas, sabem onde ir para se informar melhor e se engajar. Como os comentários sugerem, a presença do Zuccotti Park e, em seguida, de centenas de acampamentos grandes e pequenos em todo o país foi determinante para permitir que pessoas de fora vissem o movimento com os próprios olhos e para que os organizadores tivessem um ponto de alcance à população em geral. A interação face a face entre ocupantes e pessoas de fora foi, no entanto, dificultada pelo policiamento rigoroso na área. As barricadas erguidas pelo Departamento da Polícia de Nova York, a torre de observação branca, apelidada de Torre da Guerra nas Estrelas, demarcaram o local como uma espécie de área do crime a ser frequentada por seu próprio risco. Durante minha visita ao Zuccotti Park, no início de novembro de 2011, notei como os visitantes permaneciam, na maioria das vezes, fora do perímetro barricado do acampamento e se contentavam em tirar fotos de pessoas segurando placas de papelão, geralmente de caixas de pizza ou da pitoresca quantidade de barracas, como se estivessem visitando um estranho zoológico ativista. Pouco desses visitantes se engajaram no acampamento para além da interação superficial. Por outro lado, muitos ocupantes se esforçavam para envolver as pessoas. Um dia, notei um grupo de jovens ativistas do sexo masculino gritando repetidamente para uma multidão que passava: "Não seja esse cara! Não seja esse cara!" O sentido da mensagem dele era aparente. Não fique do lado de fora observando o que fazemos. Envolva-se, junte-se a nós. No entanto, o convite não pareceu encorajar muitos ouvidos receptivos. Como Kite Latimer, participante de 23 anos, comentou comigo, é preciso muita coragem para alguém que não está envolvido ir lá porque é intimidador. Tudo é intimidador quando há um grande grupo de pessoas envolvidas, e tudo é intimidador quando o Estado luta contra, e quando a gente tem força policial contra, quando a gente tem um clima espalhado pelas grandes mídias hegemônicas contra, né? No caso do Occupy Wall Street, a ampla simpatia pelo movimento, conquistada pelas redes sociais, entre outras formas, falhou em grande parte em se traduzir em participação física massiva. Em comparação ao Egito e à Espanha, a participação dos diferentes protestos dos Estados Unidos e a participação diária no acampamento foram equivalentes a cerca de 1/10 ou menos. Enquanto os indignados espanhóis do movimento revolucionário egípcio protagonizaram protestos com mais de 1 milhão de participantes, os do Occupy nunca foram acima das dezenas de milhares. Muitos simpatizantes se contentaram com os eventos do Porto Seguro de suas telas de computador. Julian, ativista de 25 anos e professor de uma escola primária de Nova York, por exemplo, conta sobre uma colega que nunca via Deus no Zuccotti Park ou qualquer uma das ocupações, mas se tornou uma seguidora obsessiva do movimento online. É interessante, né, que parece que, inclusive, óbvio, né, é uma perspectiva mais ocidentalizada da coisa. A gente está falando da sede dessas redes sociais, mas é algo que também eu vi acontecendo muito aqui no Brasil. Então, será que aí, após as experiências dos indignados,
e da Praça Tahrir, as redes sociais também não se adaptaram para isso? Uma pergunta, assim, que eu jogo, né? Óbvio, não tô com resposta para isso, só uma pergunta. Ela lê o feed de notícias em tempo real por horas, horas e horas. Sabe tudo o que está acontecendo agora. É engraçado, ela diz, meu Deus, você sabe o que aconteceu em Oakland? Não. Eu entro no meu e-mail e digo, merda. Então ela me envia um e-mail dizendo que Zuccotti Park pode ser despejado a qualquer momento. E me pergunto, como você sabe toda essa merda? Como Kite Latimer observa, a internet permitiu às pessoas esse tipo de voyeurismo. Que as pessoas assistem ao movimento de longe e que se as pessoas assistissem ao movimento de longe, eu acompanhasse diariamente sem ter de estar lá. Portanto, presumo que haja muitos apoiadores velados do Occupy Wall Street. A dificuldade de transformar simpatizantes em apoiadores reais já observada por Klander Maas, 1984, legal, vou grifar aqui, é um lembrete para o fato de que as novas formas de conexão são facilitadas pelo uso das mídias sociais, e a crescente disponibilidade de informações que elas oferecem não se traduz automaticamente em participação, a menos que os organizadores sejam capazes de criar uma poderosa conexão emocional com esses constituintes. Grifem isso, né? Bom, família, na verdade, para o episódio de hoje é só. A gente vai voltar, então, para o último episódio para falar um pouco sobre o Twitter e encerrar também, né? Trazer a conclusão aí do que a gente trabalhou nesse capítulo, do que foi o Occupy Wall Street. Tá bom? Não tenho muito a comentar, na verdade. Ele comentou explicando um pouco desse sentimento. Você vê, né? Aqui ele tem uma interação muito menor e muito menos relevante do que o que aconteceu com os indignados e com a Praça Tahrir, né? Tanto que a leitura eu senti que foi um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais fluida, assim. Interessante notar isso, que é isso, partes, né, do que você enfrenta quando você está nesses movimentos. Espero que vocês tenham curtido, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tudo aí embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um grande beijo. Tchau!